Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Aqui mais uma vez, como toda segunda-feira, trazendo conhecimento, compartilhando muito conteúdo para vocês. Estamos aqui hoje, eu, Ricardo Alves, engenheiro agrônomo e consultor técnico da Rações Futura, e ao meu lado... Boa noite a todos, prazer estar com os senhores mais uma vez. A você que está vindo pela primeira vez, obrigado por estar conosco no canal do CMC. Meu nome é Paulo César Araújo, sou médico veterinário, consultor do Grupo Futura. E hoje então, nós vamos entrar nos temas que já foram seguidos aí de alimentação de bovinos de leite, e nós vamos falar hoje sobre subprodutos e matérias-primas alternativas na dieta de bovinos de leite. Muita coisa para falar, doutor Ricardo. Muita coisa. Para a gente cumprir o horário, vamos ter que falar aqui. Vocês desculpem se te falar aí meio rápido, igual a metralhadora, porque tem muito conteúdo, muita informação, viu? Vou falar tão rápido que se de repente eu acelerar aqui e gritar gol do Cruzeiro, vocês não levam a mal não, foi só um lápis aqui, tão rápido que eu vou ter que falar. E não esqueçam de clicar no joinha, para que vocês possam receber aí as certificações e os conteúdos ligados aos nossos temas. Cadastre-se no canal do CMC e esteja conosco. Pois bem, então falando aí das matérias-primas, doutor Paulo, quais são as matérias-primas de fontes proteicas e energéticas mais usadas na nutrição de vacas de leite? Então, hoje falaremos sobre as matérias-primas principais usadas na nutrição de bovinos de leite, as matérias-primas alternativas e os subprodutos possíveis de se usar. E quais são as principais matérias-primas? Certamente milho e farelo de soja são as principais matérias-primas na nutrição animal. A principal fonte energética para alimentação animal é milho, que tem na matéria natural 9% de proteína e 8,69% e energia, nutrientes digestivos totais, NDT, unidade energética americana, 80%, e dessa energia a principal fonte é o amido, que confere um alto nível de carboidrato não fibroso. O nível de amido do milho é aproximadamente 70%, doutor Ricardo. Muita energia e energia de excelente qualidade faz do milho o principal grão energético de todo o planeta Terra. Podemos entender que amido e leite são praticamente itens que andam juntos, né, doutor Paulo? Não tem como produzir leite sem isso. Já dando a dica de entrada. Quer aumentar o leite de uma vaca? Aumente o amido da dieta, aumente o NFC, que é o carboidrato não fibroso. O aumento de produção de leite está diretamente ligado com o aumento de NFC. E por isso o milho é muito bom. E qual então seria essa segunda fonte? A fonte proteica, inclusive as fontes energéticas, você parametriza a qualidade delas proporcional à comparação com o milho e define o nível de comparação financeiro e de valor financeiro proporcional aos nutrientes que ela tem relativo ao milho. E nessa mesma escala de qualidade, de valor, como fonte proteica, nós temos o farelo de soja, que é a principal fonte proteica de altíssima qualidade, rica em aminoácidos, possui alta energia e é altamente palatável. No mercado encontramos farelo de soja com 40% de proteína, 44, 46, 48. O farelo de soja 48 normalmente ele é de exportação e o 46 é o mais comumente usado. Quanto menos a proteína, mais casquinha de soja ele tem dentro dele. E quanto mais alta a proteína, quer dizer que tiraram mais casquinha de soja, tiraram fibra, tiraram a parte ruim e deixaram a parte boa. E tem um farelo de soja extrusado também, doutor Paulo? Ele se enquadra em alguma daquelas proteínas ali? Existem eles em diversas opções. A maioria dos disponíveis no mercado é com 46% de proteína, inclusive o extrusado. Muito bem. Então o farelo de soja, ele tem aí a especificação técnica dele. Tem 46% de proteína, a proteína de excelente qualidade, por quê? Porque é rica em aminoácidos essenciais, em especial lisina e metionina, que são os principais aminoácidos da formação do leite e na formação das moléculas que vai gerar a produção de carne. Mesmo sendo tão bom, altas quantidades e dietas com excesso de proteína vão ocasionar ureia sanguínea, vão ocasionar leite com nível de nitrogênio alto, chamado leite ureico, e isso aí vai causar problemas, porque esse excesso de proteína vai ser metabolizado pelo fígado, vai ser jogado na corrente circulatória para voltar para o rumo através da saliva, mas enquanto circula no sangue, chega nos ovários, atrapalha o processo de maturação folicular
pode aumentar o pH uterino e matar embriões recém-formados. Excesso em novilhas pré-parto pode causar edemas de úbere ou em princípio básico de lactação. Então, é excepcional, é a melhor fonte proteica, é o que define os outros, para serem bom, tem que ser comparados com a soja. Definimos proteína por ponto de proteína comparativa com soja. Definimos energia por ponto de energia comparativa com milho. Todos eles são bons, mas tem que saber balancear e tem que saber equilibrar as dietas. Muito bem, tem um comparativo aqui que o senhor também comentou comigo? Uma tabela excepcional, onde eu mostro a comparação de farelo de soja 46, veja bem, mesmo chamando farelo de soja 46, está dizendo aí que ele tem proteína bruta de 51,7. 51,7. Isso é na matéria seca. Olha que a soja tem alta proteína, tem baixa fibra e um nível de minerais interessante, né? Muito bem. O Douglas está me chamando a atenção que eu estou batendo na mesa. Vocês me desculpem aí, eu vou bater na mesa mais não. Então o farelo de soja é excepcional. Abaixo dele vem o farelo de algodão 38, que na matéria seca tem 43% de proteína, que comparativamente com o de baixo, que é o farelo de algodão 28, que na matéria seca vai dar 31. Olha bem, o farelo de algodão 38, ele é muito melhor do que o 28. A torta de algodão 28 é muito pior do que o 38, porque o nível de fibra na torta 28, o nível de ADF e de NDF é muito alto e é muito mais alto que no 38. Aí você pega o caroço de algodão. Esse é um alimento excepcional, porque tem em torno de 20% de proteína na matéria natural, 23,5% na seca, tem alta energia e tem fibra e fibra de qualidade. E tem alto óleo. É quase que o único alimento que existe no mercado que é proteico, energético e é fibra. Não existe nenhum outro alimento no mercado que se encaixa nessas características do caroço de algodão. Então, ele é excelente, guardado suas restrições, falaremos daqui a pouco. O glúten de milho 60, chamado de glutenose ou proteinosa, aí é o show. Problema, é muito caro, mas é muito, muito bom. Se souber, é um ouro da nutrição. E temos embaixo o farelo de glúten de milho 21, que é chamado Promil, que apesar de ter 23 de proteína na matéria seca, 23,9 e 21 na matéria natural, tem alta fibra, baixa digestibilidade, baixa energia aproveitável, então, e amido quase zero. Vocês vão ver isso daqui a pouco. O Promil tem proteína boa, mas é ruim para dar leite, viu? É ruim para dar leite. E a cevada tem o resíduo de cervejaria tem uma proteína boa, tem uma energia boa, é digestível, tem um nível de amido muito interessante, mas quase todo o amido sai para fazer a cevada. Por isso que o cara toma muito cerveja fica gordo, barrigudo, porque está comendo amido até. Né? Mas a cevada, o maior atenção a ela é o nível de umidade. Varia de 15 a 28, na média 18 a 20% de matéria seca, quer dizer que tem 80% de água. Uma avaliação média comparativa. Ureia está ali, ureia não é fonte proteica, é fonte de proteína bruta de nitrogênio não proteico, que se metabolizado no rumen, será transformado em proteína microbiana para ser digerido no intestino pelos animais. Doutor Ricardo, essa tabela é uma tabela fantástica de análise comparativa que nos permite compreender algumas das boas fontes nutricionais que nós temos no mercado. Sim, muito boas fontes proteicas. E não para por aí, temos mais farelos aí também, né, doutor Paulo? Sim, farelo de amendoim. Tem farelo de amendoim com 44, 46% de proteína. Quando você olha a proteína do farelo de amendoim, é praticamente idêntica ao farelo de soja. Em proteína bruta. Sim. Mas o valor em aminoácidos é inferior. O valor em lisina é inferior. Então quer dizer que uma ração com amendoim de 20% de proteína não é igual a uma ração com 20% de proteína com farelo de soja. Não é igual. Tem a mesma proteína, mas a energia é diferente. Além da energia ser diferente, a qualidade da proteína é diferente. Além disso, a palatabilidade do amendoim é diferente. E se não tiver cuidado, se ele pegar um pouquinho de umidade ou a ração ficar um pouquinho mais velha, corremos um sério risco de crescimento de aflatoxinas, que além de passar por leite e ser problema para a população, problema de saúde pública, arrebenta com a reprodução das vacas. Viu?
Nós vamos fazer uma live um dia aqui só sobre fungo e aflatoxina. Porque vai chegar a hora que nós vamos falar aqui só sobre adsolventes, toxinas, fungicida e fungiostáticos, e vamos falar sobre o problema das zearalenonas, das aflatoxinas e dos fungos no modo geral. Então, o farelo de amendoim pode ser usado, é uma alternativa proteica ao farelo de soja, mas não é igual ao farelo de soja. E hoje os especialistas falam, doutor Paulo, que a aflatoxina hoje não se discute se existe ou não, se discute o quanto está vindo do campo para dentro, porque é fato que nós não ficamos livres delas mais. Precisamos saber controlar e neutralizar esse efeito. Nós vamos ter, como eu disse aqui, uma live sobre isso, Ricardo, que é muito importante, mas muitas fazendas aí o pessoal está achando que banho de reprodução é mineral, é zinco, é selênio. Aí vai lá, a silagem está mofada, feno está mofado, milho ardido, milho carunchado, está um inferno de aflatoxina na dieta. Estão achando que é selênio, que é cobalto, estão tocando um mosquito e engolindo um elefante desse tamanho. Então, a aflatoxina. Pois é, e mais farelos aí novamente, doutor Paulo? Como eu disse, tem o farelo 28, 38 e 46 de algodão. Essa foto aí é a famosa torta gorda de algodão a 28%. Que é muito utilizada, né? Farelo de algodão tem cor escura, tem fibra alta, tem menos energia que o farelo de soja e ainda tem gocipol. Quer dizer, se você comprar um farelo de algodão 46, não pense que é igual ao farelo de soja 46. Ele é muito inferior. Ele é inferior porque ele tem fibra alta, e se tem fibra alta, tem menos energia. Ele é inferior porque ele tem gocipol. E o que é gocipol? Gocipol é uma substância que pode causar problemas reprodutivos nos animais. O rumen tem uma capacidade de inativar gocipol. Em média, uma vaca ou um boi adulto consegue ingerir de 3,5 kg a 4,5 kg do total de fontes de algodão, somando caroço de algodão. Então, se a pessoa já está usando 2, 3 kg de caroço de algodão na dieta, não faça a ração com farelo de algodão, porque senão a somatória do farelo com caroço pode passar de um nível que o rumen não consegue inativar e esse gocipol vai causar problemas de reprodução para a fêmea, e para o macho a quantidade é muito menor. Para o macho, passou de 1 kg, já começa a causar problemas. E a gente comentou em outras lives aí a respeito de qualidade de carne, né, doutor Paulo? E algumas pessoas, inclusive, alguns frigoríficos, estão comentando sobre o uso de farelo de algodão ou mesmo caroço, provocando características organolépticas diferentes na carne, trazendo gosto, e que alguns frigoríficos, inclusive, estão pedindo que não usem. Diga-se em especial os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, MT e MS, e também Goiás, eles têm uma sensibilidade muito forte ao gosto da carne quando tem algodão. As pessoas desse estado lá, os especialistas, quando ele põe a carne na boca, que o animal comeu algodão mais do que 10% de algodão na dieta, e que esse gosto pode ser característico, eles já sabem que eles não querem essa carne. Então, o nutricionista tem que balancear entendendo de proteína, de energia, de cálcio, de fósforo, de qualidade microbiológica, de micotoxinas, e também do que isso vai provocar de paladar, de sabor, de marmoreio, de qualidade da carne. É assim que nós da Futura trabalhamos, sabendo e integrando todas as matérias-primas e trabalhando sempre com as melhores, sempre com o que há de qualidade no mercado. Doutor Paulo, a gente escuta também produtores falarem: eu uso torta gorda, e outros entendem que é farelo. Que diferença existe de torta e farelo de algodão? Existe? Então, a torta normalmente tem 26 a 28. Quando fala que ela é gorda, tá vendo aí o é extrato etéreo. Extrato etéreo de 8. E o FDM de 51. Fibra bruta 25 a 30. Então, diminui a proteína e aumenta a fibra e o óleo. O farelo 38 aumenta a proteína e diminui a fibra e o óleo. Então, o 38, além de ter mais proteína, tem menos fibra e maior possibilidade de produzir leite. O 28 ou 26, embora tenha um pouco de óleo que ajude no teor energético, mas a energia para a vaca dar leite, para o boi ganhar peso, principal é carboidrato e amido. Essa é a principal. E o 28 tem alto FDN, alto FDA, baixo carboidrato não fibroso, baixo amido, fibra alta
e proteína baixa. Quer dizer, ajuda. Mas não é um Brastemp, não. Opa, fiz propaganda da Brastemp. Não é essas coisas assim, não. Então vamos falar da vedete do algodão? Ah, aí sim. Seria essa, doutor Paulo? E aí é o próprio caroço em si, que é composto por 3 partes. É composto por casca, por límpia e pela amêndoa. Né? Ele tem 20% de proteína, 20% de estratério e fibra de qualidade. Fibra. O gocipólio está em toda a área do caroço, toda a área do caroço, em toda a estrutura. Nos farelos, ele está mais ligado à proteína, nos farelos. Ele concentra mais na parte proteica. Mas quando ele está in natura, ele está em todo o caroço. Né? Com o processamento, fica ligado à proteína. O caroço de algodão bom, ele é grande, você quebra ele no dente, ele tem muita dessa massa interna aí que é a amêndoa. Você não precisa quebrar ele no dente, tem que ter massa, ele não pode estar murchinho, não. Quebrou do dente, não tem massa, não presta. Ele tem que ser grande, com massa, e se for usar na nutrição de vaca ou de boi, ele tem que ter esse límpia, essa película externa, que vai fazer ele flutuar na água do rumen, se tornar fibra efetiva, ser ruminado, ser eructado, voltar para a boca para ser ruminado, e aí ele vai ser quebrado pelo dente do animal e vai liberar a fonte de gordura gradativamente para ser absorvida e utilizada pelos animais. É um alimento excepcional se souber usar no balanceamento de dietas. Muito bem, então vamos falar um pouco sobre subprodutos. E lembrando que subproduto, muitas pessoas têm algum preconceito quando se fala este termo, entendendo que subproduto é um produto ruim ou de baixa qualidade. E na verdade um subproduto, gente, são materiais resultantes de algum processo industrial. Tem os ruins e tem os bons. Sim. E na verdade, ele, vamos dizer, o principal produto final seria outro, e esse subproduto então é o que seria aproveitado dentre algumas funções como alimento de bovinos. Né? A grande questão é saber o que é o que, para que você vai usar, quanto você vai usar e com o que você vai combinar. Eu costumo ilustrar isso e dizer o seguinte: às vezes você vai numa feijoada e tem lá, comprou de melhor, mas se a mão da cozinheira não ficar boa, a comida não fica boa, a feijoada não fica boa. Às vezes vai lá, tem rabinho, orelha e aquelas coisas mais simples, mas a cozinheira é profissional. O que faz a nutrição de vaca ser boa, olhando lá da feijoada, é a mão da cozinheira. É ter um técnico nutricionista que entende de produtos, subprodutos, matérias-primas principais, matérias-primas alternativas e como combiná-las de forma eficiente para atender às necessidades das vacas. Muito bem, mais uma vez a vedete aí, doutor Paulo, também entrando como subproduto. Temos que falar de caroço sim, porque tem alta proteína, alta energia, fibra de qualidade, tem baixa densidade, flutua na água no rumen, né? A fonte de energia é gordura. O uso dele é em função da quantidade de concentrados ingeridos e do total de farelos de algodão na dieta. Quer dizer, eu posso usar em vacas de baixa produção de 0 a 1 kg. Não pegue uma vaca de 15 kg de leite que não está comendo nem 5 kg concentrado e põe caroço de algodão. Você tem que colocar numa vaca de baixa produção carboidrato não fibroso, NFC. Você tem que colocar amido na dieta. Aí o caroço está barato, você quer baixar o custo, pega a vaca e enfia óleo. 70% da energia que o animal vai produzir é através de ácidos graxos voláteis produzidos através da fermentação de carboidrato. Agora, a vaca chegou ali a 18, 20 litros de leite, eu entro com 1 quilo. A vaca chegou a 25 litros de leite, eu entro com 2 quilos. A vaca chegou a 30, 35, 40 litros, eu posso chegar até 3. A vaca chegou a 50 litros, eu chego no limite de 3,5. Quando eu chego nesse limite, eu tenho que ficar atento se não tem farelo de algodão na ração concentrada. Sim. Que esse 3,5, 4, eu estou falando da somatória para mim não passar a ter problemas reprodutivos. E outra coisa, eu tenho que olhar o nível de estratégia da dieta, porque vacas de leite não deve passar de 6%, 7%, eu não gosto de passar de 6% de estratégia total na dieta, porque senão eu vou estar colocando energia demais de gordura e pouca energia de carboidrato. Isso vai ser ruim para a flora microbiana, vai dar saponificação no rumen, baixa digestibilidade de fibra, queda na ingestão de matéria seca e não aproveitamento adequado da dieta. Caroço de algodão é excepcional, mas tem que ser bom e tem que saber usar e tem que saber balancear.
Doutor Paulo, e a gente encontra no mercado aí o caroço com e sem linter. Linter, na verdade, é aquela fibrinha, aquele algodãozinho que a gente vê no resíduo do caroço, não é isso? É um branquinho ali, ó. Que diferenças que isso tem no caso da nutrição animal? Do ponto de vista nutricional, tem pouca diferença. Mas do ponto de vista de efetividade de fibra, faz toda a diferença. Se você pegar o caroço de algodão deslintado e jogar na água, ele afunda. Jogar o litro, jogar na água, ele flutua, por causa da densidade baixa. Quando o alimento entra pela boca da vaca, passa pela boca, passa pelo esôfago, cai no rumen. Quando cai no rumen, cai na água. E eu quero que esse caroço de algodão volta na boca da vaca várias vezes para que ela rumine, para que ele tenha tempo para ser quebrado, digerido e aproveitado. Se eu colocar esse caroço aí inteiro, é igual colocar um grão de milho inteiro na dieta de uma vaca de leite. Bate na água, passa por retículo, omasa, bomasa, intestino delgado, 4 horas está nas fezes, com baixo aproveitamento. Você vai ver o caroço de algodão inteiro nas fezes sem aproveitamento. Se o caroço de algodão estiver inteiro, você tem que dar uma triturada nele, tem que dar uma quebradinha nele, nem que for esmagar um pouquinho, para que as bactérias do rumen consigam penetrar dentro do caroço e aproveitar a amêndoa, a parte interna do caroço, que é excepcional. Você quer aprender a formular dietas para vacas leiteiras? Você quer ter no seu computador um programa específico e aprender a utilizar ele de forma eficiente? Clique no link e saiba mais. Bem, e todo ano também nós recebemos ofertas aí no mercado inteiro da famosa casquinha de soja. É um subproduto também e ele entra nas dietas representando como mais importante o que, doutor Paulo? Casca de soja tem de 11 a 12% de proteína. Só que tem altíssima fibra. E esses 11 e 12 está ligado... A proteína na dieta de uma vaca pode ser proteína bruta, proteína degradável, proteína bypass, proteína solúvel, proteína digestível e proteína ligada. Proteína ligada é aquela proteína ligada à fibra. No Spartan é o BNDP. BNDP é proteína ligada. Se a proteína for ligada, a absorção dela é quase mínima. Costuma estar ligada à fibra e sair direto das fezes sem absorção. Isso acontece muito com a torta gorda de algodão, que tem muita fibra, muita proteína ligada, e acontece muito na casquinha de soja. Então a casquinha de soja tem alta fibra, proteína baixa, proteína ligada, mas a fibra é 100% digestível. A fibra é de alta qualidade. Então se eu quero comprar, eu estou precisando de fibra, e eu tenho casquinha de soja barata, que é raro acontecer com o preço de soja, que o pessoal coloca ela na soja para aumentar o volume de soja. Então, se tirar, ela vai ser cara. Casquinha de soja, para acertar proteína de vaca, não presta para nada. Para colocar energia também não dá leite, não. Só é bom se eu estiver precisando colocar fibra. Então, poucas vezes o custo-benefício da casquinha de soja vai ser eficiente. Ela teria que custar no máximo 65% do preço de milho. Tem que ser mais barato que o sorgo, mais barato que o milheto, para que ela tenha viabilidade, muito mais barato que a polpa cítrica, para que ela tenha viabilidade econômica quando você olha o seu valor nutricional. E doutor Paulo, a gente também costuma encontrar ela farelada ou peletizada. Isso tem diferença para a nutrição animal? Nenhuma. A única coisa é que a peletizada se transporta um volume maior numa carga no mesmo caminhão. Ok. Facilidade de transporte, só isso. Ok. Vamos ver alguns componentes dela então? Vamos lá. Tá aí, composição aromatológica da casca de soja, segundo várias fontes, né? Olha a proteína bruta dela. Varia de 9,8 a 13, média 11. Média 11 é o que ela vai ter. Agora, olha a fibra, o FDN, 60, 64, isso é fibra pura. FDA, tem mais fibra que silagem de milho. É fibra pura. Agora, olha a proteína solúvel ali embaixo. Né? A energia é baixa, energia menor do que a silagem de milho. Tem energia menor que a silagem de milho boa. Tem fibra alta. Agora, olha o carboidrato não estrutural, que é o NFC. 5, 16, tem 10. Isso dá leite não, cara. Sei. Isso dá leite não, viu? Se essa vaca dá leite com esse trem aí, tem um trem errado com essa vaca, viu? Isso dá leite não. Isso é bom para colocar fibra na dieta, aumenta a taxa de... Estou com volumoso ruim, quero melhorar a qualidade da dieta, aumentar a ingestão de matéria seca, diminuir meu volumoso e aumentar a taxa de passagem. Eu entro com ela como para aumentar a taxa de passagem,
melhorar a qualidade de fibra e fazer a vaca produzir mais leite. Mas, se não colocar carboidrato e não ajustar a proteína, não vai dar leite não. Muito bem entendido. E a famosa polpa cítrica, doutor Paulo, um ingrediente tão famoso hoje no Brasil, até mesmo pela alta produção de laranja que nós temos, o principal produtor de laranja do mundo. 80% do suco de laranja do mundo sai do Brasil. Cada 10 litros de suco de laranja que se bebe no mundo sai do Brasil. A polpa cítrica tem de 5 a 8, 5 a 7% de proteína, tem alta energia, tem fibra alta, mas fibra altamente digestível, e a fibra dela também é muito boa. E a fonte de energia é pectina. É um carboidrato muito interessante. Fermentação mais rápida que o milho, pouca gente sabe disso. Sim. Inclusive, se der quantidade muito grande de uma vez e não for dieta completa, mata a vaca, porque... Você lembra, é do seu tempo. Você lembra uns anos atrás que a China parou de importar e que deu um problema da dioxina? Sim. E que polpa ficou baratinho, que o povo comprava polpa quase de graça? Aí passaram das 7, 8, 10 quilos de polpa, a vaca morreu. A vaca começou a morrer, tombar a vaca, por quê? Muita polpa, aquilo ali é igual elétrons. Quando vaca come muita polpa, é elétrons sendo liberado no rumo assim por segundo. Parece uma chuva de raio caindo. Aquilo estoura os vasos sanguíneos periféricos do rumen e mata o animal por hemorragia interna. Então, polpa é muito bom, tem uma relação direta com milho. Eu diria que 70% do valor de milho vale a pena comprar polpa, até 75% vale a pena comprar polpa. Polpa é muito bom. Então está aí uma avaliação: proteína de 5 a 7, 5 a 8, fibra de excelente qualidade, após adaptação de excelente aceitação pelos animais. A degradação é ultra rápida, é recomendado que faça um balanço correto com a ureia na dieta, que é uma fonte de nitrogênio comparado com a fonte de energia. É importante não ser a única fonte de energia. É importante você equilibrar com algumas fontes de degradação mais lenta, como milho, moído ou sorgo e caroço de algodão. Uma dieta com silagem de milho, parte da dieta de milho, parte de polpa e caroço de algodão é top de linha. Eu não recomendo mais que 3 ou 4 quilos por vaca dia na dieta. Doutor Paulo, fala-se que um ponto de atenção da polpa também seria o nível de cálcio, né? Pelo tratamento que ela recebe na industrialização lá. Me lembro. E que esse nível tem que ser visto com atenção no equilíbrio da dieta. Eu estava um dia trabalhando em Conselheiro Lafayette, quando o nosso supervisor Gilberto me ligou. Isso um dia, 10 anos atrás, 12. O supervisor Gilberto me ligou de Curvelo, dizendo: doutor Paulo, corre aqui porque está dando leite alcalino, ninguém consegue resolver o problema. Eu cheguei na fazenda, tinha 4 quilos de polpa na dieta, que a polpa, para ser pelletizada, ela é tratada com cal, e a fazenda usava cana tratada com cal. Hidrolisada com cal. A relação cálcio-fósforo da dieta foi para mais de 20 para 1. Aí a vaca não consegue biorregular, você tem problema de leite alcalino. Foi só chegar lá e dar uma ajeitadinha, 2 dias depois estava resolvido. E esse comparativo aí dessa tabela? Essa tabela mostra tudo, olha lá. Mostra o milho no primeiro lugar, com 9,4 de proteína na matéria seca, olha, FDN baixinho, NDT altíssimo e o amido mais. Top. Milho, energia é milho, o resto é comparação com milho. Olha a polpa em seguida, com quase 7 de proteína, energia alta, né? E não tem amido, mas tem açúcares e tem pectina. A polpa é bom. Olha a casca de soja lá, tem proteína mais alta, mas é uma bomba de fibra. Olha o FDN. NDT é baixo e não tem amido e nem tem açúcares. Farinha de trigo, promil, viu? Pode ser usado, viu? Tem gente fazendo ração com promil, tem 21% de proteína na matéria natural, 23,8%. É só colocar os minerais, já é uma ração. Conversa fiada, viu? Conversa fiada. Promil puro é ruim. Promil puro é ruim. Eu não uso em balanceamento de dieta promil mais do que 8% na fórmula, em hipótese alguma. Ele pode ajudar de alguma maneira como componente, mas como alimento principal e único, não é o alimento principal. Viu? Muita fábrica fazendo isso aí, muito nutricionista fazendo fórmula com promil como fonte única, não fecha carboidrato, não fecha amido, não fecha açúcar. Você faz uma dieta com nível de proteína boa, a vaca não dá leite. Na verdade, quando você analisa a formulação,
Ele até dá os níveis que estão ali no rótulos, mas o aproveitamento é outra história, né, doutor Porque Paulo? NFC, amido açúcar, Vamos falar dele ali, ó. Tá não ali, ó. está, NFC, amido açúcar, não é nível de garantia, não é exigido no Ministério da Agricultura. Olha lá o Promil, é o glúten de milho 21, 21 de proteína na matéria natural, fibra alta, amido baixo, energia média baixa, cheiro forte. Então se passar de um certo volume, vaca rejeita. Isso aí é o primo do DDG. Amido é o primo do DDG, que são resíduos do processamento de milho. É a casquinha do milho, aquela película externa do milho moída, né? É o Promil. Tô falando pra você usar, não. Falando só que não é tão bom assim igual o povo tá falando. E tem que saber usar. Tudo se equilibra bem, pode se usar bem. E também essas pessoas que nós aí toda vez recebemos ligação do Nordeste, doutor Paulo, que falam com a gente, mas aqui eu tenho uma fonte que é diferente da sua, aqui eu tenho uma mandioca, aqui eu tenho uma palma. Como é que se enquadra produtos desses, característicos do Nordeste, em relação a esses que nós acabamos de falar? Alô, meu Nordeste brasileiro. Luar, não há luar, ó Deus, como esse meu sertão, diria Luiz Gonzaga, né? Abraço a todos os companheiros da Bahia e de outros estados do Nordeste que estão conosco. Prazer tê-los aqui. Olha como a silagem de milho é boa. Olha como a silagem de milho é boa. Olha o amido da silagem de milho, 26,5. A última coluna. Olha o amido da silagem de milho. E tem silagem de milho com mais amido que isso. Olha o amido do milho puro, 71. Né? O farelo de soja é uma fonte proteica. Agora, olha a casca de mandioca, tem 48% de amido. Olha a farinha de varredura da mandioca, tem 84% de amido. Olha a raspa da mandioca, tem 82,5%. E o polvilho é amido puro. Sim. Então, mandioca, raspa de mandioca, casca de mandioca, se bem equilibrado com um pouco de silagem, um pouco de cevada úmida que tem aí no Nordeste também, e com palma e com a ração bem equilibrada, dá para fazer dieta de vaca de média e alta produção muito bom. É muito melhor do que muita coisa que é apresentada como melhor e não é melhor. Que confusão que eu fiz aqui, hein? Mas diante disso tudo que nós falamos, doutor Paulo, é claro que deve haver um equilíbrio de custo-benefício quando a gente compara subprodutos ou matérias-primas alternativas. Sim. É isso que, no fundo, vai ter um valor para ser ou não usado, correto? Exatamente. Então, fala um pouco para nós, primeiro, daquele que é referência em energia, que seria o milho, comparado com a sua segunda opção, que seria o sorgo. Exatamente. Fica fácil falar com o doutor Ricardo quando ele prepara a pergunta, que ele já prepara a pergunta dando metade da resposta. Então, fica muito fácil para ele. É como se fosse aquele camisa 10 que ajeita a bola com camisa 9, mas deixa já na linha do gol ali só para dar um toque para ver se é goleiro. Então, o milho, quando eu falo de milho, com sorgo eu tenho que comparar grão úmido, que você vai falar daqui a pouco, tem que comparar a silagem. Uma silagem de sorgo boa equivale nutricionalmente a 85% da silagem de milho boa. 35%. O grão moído de peneira fininha, pegar o grão de sorgo e moer. O grão de milho você pode moer numa peneira 2,5, 2,8. Mas o grão de sorgo tem que ser moído numa peneira muito mais fina, numa peneira 1,8, 1,5, 2. Tem que virar um fubazinho de sorgo. Se ele for moído no fubá fininho, o grão de sorgo pode ter só 5% pior que o milho. Ele dá 95% do resultado. Você moer o sorgo na meia peneira do milho, você já perde 20% de resultado. A peneira que você moe sorgo não é a peneira que você moe milho. Agora, no puro grão, o sorgo é 25%, que é o grão inteiro, o sorgo é 25% pior. Então, o grão de sorgo para o puro grão é 25% pior do que milho. O grão de sorgo para fazer ração moído finamente é só 5% pior que milho. E a silagem de sorgo é 15% pior do que milho. E o sorgo é altamente sensível ao processamento, que seja na forma de moagem ou que seja na forma lá da silagem de puro grão, da silagem de grão úmido, que nós vamos comentar daqui a pouco, ou processamentos térmicos. Exatamente. Né? Extrusão e outros mais. O sorgo é muito sensível a isso. Sim. Quanto mais processado, ou uma vez processado, ele consegue dar respostas a níveis muito maiores que outros farelos, como o milho, não processado. Então, o sorgo, na verdade, só tem dois problemas quando comparado com o milho. O grão é muito duro, tem que ser processado. Outro problema, a planta tem muito mais FDN, muito menos folha e não tem palha e sabugo.
E o sorgo tem mais talo, e o milho tem menos talo, mais folha, mais palha, mais sabugo. Com isso tem mais hemicelulose, mais celulose e menos lignina e menos sílica. Isso faz a diferença, então, está na fibra e no grão, na dureza do grão. E, doutor Paulo, nós estamos aí vivendo no Brasil nos últimos anos um grande incremento da produção de etanol proveniente do milho. Está na moda, está na hora. Aparecendo aí como subproduto desta fábrica, desse tipo de produto, os DDGs. Está se falando muito aí nos grupos, eu vejo cada coisa nos grupos que eu tenho até vergonha de fazer um comentário, eu largo para lá. Sabe? E as pessoas acham que DDG é tudo igual, que DDG é milho ou que DDG é um produto só. Que diferenças existem em DDG? Tem 4 tipos de DDG. Primeiro, DDG úmido. Você tem que comprar hoje, usar hoje, tomar cuidado, porque estraga muito. O segundo, que você tem que ficar atento, é que tem um DDG de baixa proteína, que é em torno de 8 ou 9% de proteína. Tem um outro DDG de média proteína, que varia de 21 a 27, 28. Na matéria seca chega a 30, mas 21 a 27 na matéria natural. E tem um DDG de alta proteína, que aproxima de 40% de proteína. Então, quando se faz a propaganda, estão falando do DDG de alta proteína, que é o DDG 40. Entendido. E algumas vezes estão sendo vendido o DDG de 21, que aproxima com promil. E tem fibra igual promil. E é amarga igual promil. E a palatabilidade é mais baixa com o promil. Existe o DDG de baixa proteína. Então nós temos que saber, o DDG é bom, é um derivado do milho. Eu diria que é o primo do promil. É muito parecido, né? Mas existe 3 tipos de DDG, 4 tipos, o úmido e o seco. E dentro do seco, o de baixa proteína, o de média proteína e o de alta proteína. Você tem que saber o que você está comprando, o que você está usando e saber qual que é o máximo que você pode colocar em cada dieta. As recomendações minhas é que pode ser usado para pH de corte, pode ser usado para pH de leite, mas tem que saber balancear a dieta. Porque o DDG é o subproduto, lembrando que subproduto não quer dizer que é coisa ruim, mas do milho, que fez quem? O etanol. Quando se faz o etanol queimando o quê? Queima o quê fazer etanol? O amido. O amido. O que é o melhor do milho? O amido. O melhor do milho é o amido. Então o que sobrou? O que não é o melhor. Por que milho é bom? Porque tem amido. Por que amido é bom? Porque é NFC. Por que NFC é bom? Porque faz dar leite. Sobe o NFC da dieta, a vaca sobe o leite. Cai o NFC, a vaca cai o leite. Quer aumentar o leite da vaca? Sobe o NFC. É muito fácil, muito simples. Caiu o leite. Agora, o melhor saiu. Esse DDG úmido, quanto tempo ele pode ficar armazenado na fazenda para as pessoas usarem, doutor Paulo? Ele vai degradando, não? Eu volto àquela minha preocupação. Minha preocupação não é nem tanto degradação. É que é um meio de cultura, no calor, lá exposto lá, multiplicação de micotoxinas. Sei. Muito preocupado. É bom que se use rápido. É do dia para o dia. Ok. Do dia para o dia. E nós temos a oferta nessas regiões mais quentes aí, por exemplo, do milheto, que é plantado como segunda safra, né? Uma cultura muito resistente ao déficit hídrico, né? E ele serve para alimentação animal também, doutor Paulo? O milheto é bom. É uma lavoura de duração mais curta do que o milho e sorgo. Pode ser usado para silagem, pode ser usado para grão, né? Tem mais proteína do que o milho, tem menos energia. A grande questão é que se o milho pode ser moído em peneira 2,5, 2,8, o sorgo tem que ser peneira 1,5, 1,8, o milheto tem que ser peneira 1. Se eu tiver um moinho de 10 cavalos e eu moer milho, eu faço 3 toneladas de fubá por hora. Se eu moer milheto, vai dar 500 kg por hora. Então esse é o problema, porque se eu deixar o milheto numa peneira mais grossa, ele passa inteiro e do jeito que ele entra pela boca, sai nas fezes. Isso, muito bem explicado. E ele é possível, inclusive, manter os dados ligados à qualidade de leite e produção de vaca, substituindo até 100% do milho, quando, obviamente, estão com concentrações de milho não tão altas, né? Mostrando que o milheto aí pode ser, sim, uma substituição da fonte energética. Principalmente esse moído fubazinho fininho. Isso. Você quer aprender a formular dietas para vacas leiteiras? Você quer ter no seu computador um programa específico e aprender a utilizar ele de forma eficiente? Clique no link e saiba mais.
E é claro, doutor Paulo, que todo uso, toda dieta, toda mistura, ela pode gerar problemas se usado em más condições, se calculado de forma errada, problemas metabólicos, reprodutivos. Enfim, conte para nós um pouco em que situações que a gente pode gerar problemas no uso destes subprodutos ou fontes alternativas. Vou usar como exemplo, já falei de vários exemplos, do caroço, do promil, da casquinha. Vou usar um exemplo para mim que é o clássico. O clássico, cevada úmida. Resíduo de cervejaria, que trata a cevada, faz a cerveja e fica o produto úmido, aguado, que os produtores guardam em tanques, ou alguns fazem silos nas propriedades. Esse aí, por sinal, está até de bem, tá dos top de conservação, a maioria é muito mal conservado. Mas olha a cevada, ela tem alta palatabilidade, ela tem o efeito caldo de carne. Você chega em sua casa com fome lá e só tem arroz puro para comer, você fala, arroz não dá. Aí você come 2 colheradas no arroz puro. Aí você pega e joga um caldo de carne moída por cima daquilo ali, né? Você come muito mais arroz porque aumenta a palatabilidade. A cevada úmida tem efeito de palatabilidade. Quando você tem um capim velho, uma cana velha, um silo ruim, e você mistura cevada úmida, aquilo é como se estivesse jogando caldo de carne. Aumenta a ingestão de matéria seca em até 13%, 14%. Dados científicos comprovam isso. Então tem alta palatabilidade. Mas você está comprando muita água, tem de 15% a 20% de matéria seca. Então cuidado para você não estar comprando, achando que está comprando barato, está comprando água. A proteína é nobre, a fibra é boa, pode ser ensilada e tem um fator paladar que aumenta a ingestão de matéria seca em volumosos piores. Sim. Agora, olha o que nós nos deparamos em muitas fazendas. Tem poucas vacas, compra um caminhão de cevada, que não dá para comprar 2, 3 sacos, igual você compra ração, compra caminhão granel. Sim. A cevada fica ali para 10 dias, uma semana, 15 dias e começa a mofar por cima. Esse mofo aí, doutor Ricardo, é fungo puro. Isso arrebenta com a reprodução da vaca. Arrebenta com a reprodução. Tem alto risco de mofo. Aí para não mofar, ou mofar menos, eles vão lá e jogam uma camada de sal branco por cima. Só que o máximo, existe um limite de sal branco que a vaca consegue comer. E todo sal mineral tem sal branco. Aí ao comer isso, ela não lambe o sal mineral. Ou tem queda de gestão de matéria seca. Aí arrebenta a reprodução do outro lado. Aí se arrebenta a reprodução por causa do sal comum em excesso. E arrebenta porque esse sal comum inibe parcialmente o fungo, mas o fungo continua. Sim. Então teria que ser ou muito bem ensilada e a parte mofada teria que ser jogada fora. Cuidado com silagem mofada, cuidado com grão úmido mofado, cuidado com cevada mofada, porque vai dar problemas de reprodução. E nós também sempre estamos dando dicas aí aos colegas com relação às estratégias de compra. E cevada é um dos produtos que entram nessas estratégias. Sim. A grande produção de cerveja no Brasil é no verão, que vai ali de dezembro, fevereiro, essas datas comemorativas. Nessa época tem muita sobra, teoricamente os preços são mais baratos. Mas essa é a época que o produtor está com o seu gado a pasto. Sim. E aí não usa tantas fontes de concentrados. Então, o importante é a pessoa entender estrategicamente que na maior oferta que tem o menor preço, ele compra em sila, para que ele possa usar isso no período da seca. E uma coisa importante é fazer o cálculo, considerando em média 20% de matéria seca, que o valor de matéria seca é aquele valor que ele está pagando vezes 5. Eu estou comprando cevada, olha só, média 25 de proteína. 25 de proteína. Aí se ela tem 25 de proteína e tem 20 de matéria seca, então é 5 vezes. Então, se está custando R$200 a tonelada, na verdade eu estou pagando R$1.000 a tonelada. Isso. Eu faço uma regra de 3. A soja tem 46 de proteína, ela tem 25. Então seria 1.000 vezes 25, dividido por 46. 1.000 vezes 46 dividido por 25. Eu baixar a conta relativa. Então tem que saber calcular a matéria seca, calcular o ponto de proteína, o ponto de energia e fazer a conta relativa. Aí você vai ver se ela é interessante ou se não é interessante. É isso aí. E podemos falar agora então um pouco, pessoal, a respeito das silagens de grão úmido. Que é uma estratégia muito interessante. Isso é uma tecnologia, pessoal, que não tem volta mais pelos benefícios que nós vamos comentar aqui agora. E como tecnologia, tem que se conhecer, tem que entender e fazer bem feito. Como que é isso, Ricardo? Me explica pra gente o que é exatamente a silagem de grão úmido
de milho e de sorgo? Silagem, o processo de se fazer, que nós chamamos de ensilagem, é o mesmo para qualquer outro tipo de produto, como é o caso dos volumosos, da planta de milho, né, do capim, assim por diante. Porém, nós vamos fazer, nesse caso, silagem dos grãos e não da planta. Mas o processo da ensilagem é o mesmo, pessoal. É aquele em que você tem que preservar, tem que expulsar o ar. É um processo anaeróbico, né, de fermentação na ausência de oxigênio. Não podemos deixar entrar mais umidade quando, por exemplo, uma lona é mal colocada ou ela é rasgada. E no caso dos grãos, nós vamos usar uma umidade mais elevada. Nós vamos usar aí de 30% a 40% de umidade dos grãos, porque ele faz parte do processo de fermentação, essa umidade mais alta. E temos também que expor um pouco mais do amido deste grão para que possa ser atacado por essas bactérias de fermentação. Vai dar uma triturada no grão? Sim, vamos dar uma triturada. No caso do milho, nós podemos simplesmente quebrá-lo. Não tem necessidade de fazer o fubá, como a gente faz quando ele está integral. Mas nós vamos quebrar o milho que seja em 3, 4 frações cada grão, para que ele possa então ficar exposto às bactérias de fermentação do processo da ensilagem. Tá certo? E mais fácil de acessar também quando chegar no rumo da vaca. Sim, muito mais fácil. E esse é um dos segredos do negócio. Sim. E podemos entender que existem algumas vantagens não só nutricionais, mas agrícolas. Para aqueles produtores, por exemplo, que plantam a sua lavoura, né, são produtores de leite. Deixar isso aí só nesse assunto, você fala uma hora, né? Fala uma hora, mas vou falar rapidinho porque nosso tema hoje está apertado. Verdade. Então, aqueles produtores que produzem leite, mas também na inversão produzem você vai falar mais sobre isso? Vou falar um capítulo especial de silagens de grão úmido. Que tá bacana. Certo? Então, eu volto aqui ao desafio. Se a pessoa falar que assistiu todas as aulas e não aprendeu, nós devolvemos o dinheiro. Devolvemos. Está combinado, está feito o compromisso. Está feito. As vantagens agrícolas... Aí depois nós pagamos isso daí. As vantagens agrícolas, pessoal, é que nós temos que pensar que quando eu retiro o milho desta lavoura com a umidade ideal para fazer a silagem de grão, que seja ali com seus 35% a 40% de umidade, eu libero a área mais cedo, para que essa pessoa possa reutilizar a área com a sua segunda safra. Sim. E eu ainda tenho uma economia de custo, porque quando eu retiro esse grão num processo tradicional, que eu vou passar por uma pré-limpeza e vou fazer a secagem desse milho no secador, no caso da silagem de grão úmido, eu não tenho esse processo. Então eu faço com que esse grão fique aproximadamente 11% mais barato do que no grão convencional, que eu levo ele na umidade de 14% para armazenar. E o armazenamento da silagem de grão úmido também, sim, ela já é por si só a grande segurança que você tem para o seu produto terminado. Sim. Porque enquanto lá no silo, enquanto no armazém eu tenho eventualmente ataque de ratos, eu tenho caruncho, eu tenho outros patógenos que podem ocorrer lá, na silagem do grão úmido, depois do processo de fermentação estável, eu não tenho mais ataque de nada. Eu estou livre de qualquer tipo de contaminação, caso eu mantenha a lona intacta, fechada e que fiz o processo da ensilagem normal. É uma grande estratégia, né? Grande estratégia, não tem como a gente fugir disso. As pessoas que fazem silagem de grão úmido, que fazem uma vez, elas passam a usar isso como recorrente todos os anos, porque ainda tem os benefícios nutricionais que eu não tinha comentado até então. E especificamente é o aumento da digestibilidade, em função de aumento do amido exposto para que esse animal possa gerar mais AGV, que seriam os ácidos graxos voláteis, que o Dr. Paulo falou agora mesmo. Propiônico e butírico. Que está diretamente ligado à produção de leite ou engorda de animais. Tá certo? 50% do leite vem de energia e 70% da energia são os AGVs. Pois é, e em virtude destes benefícios, a gente pode chegar aí a 20% de redução no custo da alimentação de vacas de leite, usando-se silagens de grãos úmidos comparado com os grãos de forma integral, moídos integrais. Certo. Tá certo? Então, muito grandes vantagens nutricionais. Vejam aí, por exemplo, um comparativo entre o milho integral comparado com o milho de grão úmido. Sim. As proteínas são praticamente iguais, mas vejam como que tem um impacto na energia. NDT é a expressão de energia, nutrientes digestíveis totais, que ele é calculado, né, de 88,7... Expressos na matéria seca. Expressos na matéria seca. De 88,7, por exemplo, de NDT no milho integral, a gente sobe o mesmo milho, ele sobe para mais de 91% só pelo fato dele ter sofrido aquele processo da fermentação. Uma bomba de energia para a vaca. Bomba de energia. E isso é leite.
Leite e carne. puro. Leite e carne. Se o assunto fosse gado de corte. Sem dúvida. Então, pessoal, para a gente fazer uma análise técnica comparativa de uso de milho e sorgo, como nós já iniciamos essa comparação ali atrás, se eu considerar os dois grãos de forma integral, eu preciso observar muito o preço de um e outro para tomar a decisão se eu posso comprar o sorgo substituindo o milho. E neste caso, nós temos que pensar que o sorgo deveria ser em torno de 25% mais barato para começar a se equivaler ao valor do milho. Muitas granjas suínas já fazem há um bom tempo, ainda de hoje, a substituição na terminação do milho por sorgo em grão úmido, Sim. baixando o custo absurdamente da produção Sim. dos animais. Um ponto de atenção que devemos falar, pessoal, é que se nós formos usar a silagem de grão úmido na alimentação concentrada, nós não podemos deixar esse produto armazenado muitos dias. Sim. Nós temos que fazer misturas praticamente Sim. todos os dias. Praticamente ele entra na composição da dieta. Na composição da dieta. Aí entra os concentrados e os núcleos. Isso. Que são muito bons para isso. Agora, se nós formos pensar nos dois grãos, milho ou sorgo, confeccionando a silagem de grão úmido, neste caso, pessoal, podemos dizer que não há diferenças de resultados de leite quando eu uso sorgo comparativamente com milho. Então, Ricardo, eu queria até dar uma opinião particular minha aqui, que se eu tenho sorgo 25%, 30% mais barato que milho, e tenho a opção de fazer grão úmido de sorgo, na minha fazenda não tenha dúvida, eu faria. Ou mesmo para fazer um alto grão e um médio grão, não puro grão, mas um alto grão, médio grão de boi de corte. Então é importante, gente, que o grão de sorgo ele precisa ser processado, que seja primeiro como um fubá muito fininho ou que seja como silagem de grão úmido. Neste caso, o mesmo que o Dr. Paulo falou lá atrás, eu preciso usar uma peneira menor. No caso de silagem de grão úmido, eu posso usar a peneira 4. E no caso de milho, eu posso usar uma peneira que apenas quebre. Então, a produtividade... 7, 10. É assim... A produtividade de se fazer o fubá para a silagem de grão úmido, ela é menor no sorgo. Mas depois que está lá dentro fermentado, pessoal, não vamos ver diferenças significativas entre os dois quando se usa essa tecnologia. Com certeza. Certo? E se formos comparar também o milho e o sorgo em termos, por exemplo, de proteína, o sorgo tem mais proteína do que o milho, tá certo? Mas ele tem uma proteína que envolve, inclusive, a parte do amido do sorgo, deixando essa energia menos disponível. Por isso, a gente fazer ou o processo de moagem ou fazer a silagem de grão úmido. Olha como que carboidrato e amido é importante. O sorgo tem quase 20% a mais de proteína do que o milho, um pouco mais que isso, mas por ter um valor energético 10% a menos, tem que custar 25% a menos. Mostrando que energia é caro e energia é bom. Energia é o relevante da história. Energia é o nutriente principal depois da água. Isso. E se a gente considerar o valor energético do milho como referência 100, né, nós podemos dizer que o sorgo tem 90. Ou seja, é muito bom. Eu preciso disponibilizar essa energia para que o animal possa aproveitá-lo. Sim. E se for pensar em valor de mercado, normalmente se vê o sorgo girando em torno de 75% a 80% do valor do milho, né, quando a gente compara esses dois ingredientes. Mas podemos entender que silagem de grão úmido, o sorgo estando nessas proporções, não tenho dúvida, pessoal, especialmente quando você usa silagem de milho na dieta que já tem uma parte ali de grão de milho, pode usar sem medo de errar, pode correr para ser feliz, porque o grão do sorgo em grão úmido será muito bem-vindo. E para aquelas pessoas que não conhecem esse processo, ele é relativamente simples, mas ele precisa receber protocolos e procedimentos, tá certo? Normalmente a gente põe um moinho encostado no buraco do silo, né? E estes grãos... Silos trincheiras, pode ser silo aéreo com paredes feitas, né, acima do nível do chão, mas enfim, o importante é que a gente coloque um moinho para receber esses grãos integrais, este fubá, este farelo cai dentro do silo e um trator com lâmina vai levando para frente e para trás, já fazendo a compactação. E caso seja o milho seco, né, ou grão de sorgo seco, que você vai reidratá-lo, você vai colocar uma mangueira lá direto no moinho, que já vai descendo aquele fubá com a umidade correta para ele poder ser ensilado. E na sequência é lona, fechar hermeticamente e depois começar a utilizar. Lembrando que na utilização nós temos que cortar no painel inteiro
e temos que tirar pelo menos 10, 15 centímetros de espessura na parede, no painel todo, para que a gente não possa ter um produto degradado de um dia para o outro. Isso é silagem de grãos úmidos, isso é tranquilo de se fazer, mas nós vamos explorar muito mais isso, pessoal, na nossa imersão, tá certo? Muito bem. Mas aí, doutor Paulo, então, continuando aqui agora, querendo entender um pouco mais de dieta com tudo isso que nós falamos, como que eu vou melhorar o resultado financeiro das vacas formulando as dietas de mínimo custo? E o que é isso de dieta de mínimo custo? Dieta de mínimo custo é você usar os nutrientes, os ingredientes, fechando os nutrientes, fazendo uma relação do que eu tenho disponível, qual que é o meu preço dessa matéria-prima, desse volumoso, desse subproduto, e qual deles se encaixa melhor com menor custo para fechar a dieta. E para isso eu preciso de alguns índices fisiológicos dos animais. Eu preciso saber peso médio do animal, número da lactação, dias médios de lactação, gordura do leite esperada, proteína do leite e a produção de leite. Eu preciso saber quais volumosos eu tenho disponível, quais subprodutos, quais matérias-primas e o preço e a qualidade de cada um deles, porque tem que ter preço e qualidade. E se eu for isso com ou fazer uma análise comparativa das ações prontas disponíveis. Ou posso usar essas matérias-primas combinando com concentrados proteicos, que eu ponho só a fonte energética. Tá aí, concentrados proteicos, né? Eu coloco a fonte energética. Por exemplo, nós temos concentrado com 40 de proteína, com 39 de proteína, que eu coloco 60% de milho, ponho 40% de concentrado e faço uma ração, 22% de proteína na matéria natural, 24% na seca. Sim. E posso fazer a ração na fazenda usando, por exemplo, um supernúcleo, como o Decamix, que é um núcleo que vem os macrominerais, os microminerais, as vitaminas, ureia, o bicarbonato, os aromas, Ativamix, viginamicina, imonenzina e levedura. E eu pego e absorvente toxina. Eu pego esse produto, volta um pouquinho. Eu pego esse produto, combino ele, por exemplo, 10% de Decamix, 35% de farelo de soja, 55% de fubá, eu faço uma ração 24% de proteína de altíssima qualidade. Então eu posso, com as matérias-primas, eu posso comprar a ração pronta, eu posso pegar as matérias-primas, combinar só energéticas e combinar com concentrado proteico, eu posso comprar as matérias-primas proteicas e energéticas, só duas ou três, e combinar com um Decamix, ou ainda, por favor, vamos lá, eu tenho uma gama de opções, por exemplo, eu posso usar núcleos simples ou núcleos compostos. Eu tenho um núcleo chamado corretor GT Ativamix, que tem os macrominerais, os microminerais, as vitaminas e os aditivos. Eu tenho um núcleo chamado Nutrinúcleo VM+, que é só macro, micromineral, vitamina, viginamicina, monensina e Ativamix. Tem, assim como o LAC30. Tem um outro Nutrinúcleo que é só macro, micromineral e vitamina, que é para um gado de menor produção ou para um confinamento de médio grão para baixo grão. Posso usar um núcleo aniônico para o pré-parto e combinar com várias matérias-primas para fazer dieta pré-parto. E posso fazer uma ração de elite de bezerra na fazenda com o núcleo bezerra elite que vem que vem macrominerais, vitaminas, aditivos, aveia e milho laminado. Aí eu ponho um pouquinho de farelo de soja e fubá, eu faço uma ração de bezerra de elite. E ainda posso melhorar essa ração usando um aditivo simbiótico, que é pré e probiótico, como Ativamix. Então o produtor tem todas as opções, Ricardo. Quando ele tem as matérias-primas, conhece as matérias-primas, tem os subprodutos, ele tem a opção de fazer misturas básicas, misturas médias a misturas complexas. Dessa maneira, ele pode fazer dietas de mínimo custo, otimizar a produção das vacas deles, aumentar a produção de leite e oferecer saúde para o seu rebanho. Não tenho tempo hoje aqui para mostrar fórmulas possíveis, mas na imersão eu vou mostrar fórmulas com núcleo, fórmulas com Decamix, fórmulas com concentrados, fórmula com núcleo básico, fórmula com núcleo composto, fórmula com milho e soja. Vou mostrar fórmulas com os alternativos amendoim e algodão e torta de algodão e vou mostrar fórmulas possíveis com
subprodutos. Aí alguém pergunta, mas a Futura não vende ração, vai ensinar o povo tudo a fazer fórmula? Nós queremos o melhor produtor. Se o melhor para você for fazer a ração na sua fazenda, nós vamos ensinar sim, fazer, mas fazer direito, fazer com qualidade e fazer bem feito. Aí você vai avaliar qual que é mais viável para você. Comprar a ração pronta, comprar o concentrado, o super concentrado, o Decamix, o núcleo composto ou o núcleo básico. O que nós queremos é que você tenha todas as opções de fazer o melhor para a sua fazenda e otimizar e minimizar os seus custos. Você quer aprender a formular dietas para vacas leiteiras? Você quer ter no seu computador um programa específico e aprender a utilizar ele de forma eficiente? Clique no link e saiba mais. Nós recebemos aqui uma série de perguntas também, que eu fui fazendo aqui uma pequena triagem, doutor Paulo. Mas obviamente que é o senhor que vai gastar a saliva de novo, tá certo? Então eu vou ser aqui nada mais do que o perguntador. Nós falamos quase igual o Luciano do Vale. Mas aqui o Cidioli pergunta, no caso de usar soja in natura, qual a quantidade poderia ser usada? A soja in natura é muito boa, tem alta proteína, tem alta energia, energia de óleo. Ela tem dois inconvenientes. O inconveniente é o alto óleo. Tomar cuidado para a dieta não passar. Fica tranquilo que não é coronavírus, não. Eu falei demais. Espero eu. Então a soja in natura tem muito óleo. Se você colocar uma quantidade muito grande, o nível de estratégia da dieta passa de 7. Isso vai dar problema. E a soja em grão libera o óleo muito mais rápido que o caroço. Então, o mesmo teor de óleo de soja é pior que o mesmo teor de óleo de caroço. Outro problema é que a soja, como não foi tostada, ela tem fatores inibidores da tripsina e da quimiotripsina. Então, é um problema. Então, soja grão, para vaca de leite, eu usaria no máximo 1,5 kg por vaca de alta produção dia. Muito bem. A Mariana Santos aqui nos faz duas perguntas. Mariana, um abraço. Mariana já se tornou nossa aluna de carteirinha, não perde nenhuma live, doutor Paulo. Um abraço, Mariana. Ela é zootecnista e veterinária, trabalha lá em Campinas. E ela está perguntando aqui, eu acho que ela ficou um pouco vidrada na questão do Promil. Ela fala, nunca trabalhei com Promil. Agora, o uso de aditivos flavolizantes, palatabilizantes, resolveria? Provavelmente por causa da palatabilidade, né, que o senhor falou. Qual a vantagem do uso do Promil e custo? Sim, você jogar melaço aí, Mariana, e outros palatabilizantes no Promil, você melhora bastante o paladar dele. Só que ainda permanece a fibra alta, permanece o NFC baixo e o amido baixo, que não vai otimizar energeticamente a dieta. Então tem que ser usado de forma limitada. Porque mesmo que eu use o palatabilizante, eu posso melhorar o paladar, aumentando o custo, e às vezes esse custo torna-se desinteressante. Então, o que eu tenho visto com o Promil, Mariana, é que ele deve entrar na composição de formulações em um percentual. Tem gente que usa até 10%. Eu não passo de 8%. 8% é o limite máximo que ajudaria com o custo dessa proteína que ele tem, sem ser a única fonte de proteína, porque é baixa em lisina e metionina, né, uma proteína de alta qualidade, e entrar com fontes de amido de milho ou de sorgo, e até com polpa, aumentando açúcares e carboidratos e amido. Muito bem, ela ainda pergunta, até qual percentual podemos substituir o milho por polpa cítrica? Existem trabalhos, Mariana, substituindo 100%, 50%, 25%, depende muito da produção da vaca. Depende muito da quantidade de ração total que ela vai comer. Se for uma vaca que vai comer 5 kg de concentrado de ração, eu substituo até 100%. Se for uma vaca que vai consumir... Uma vaca aí de 30 kg de leite vai consumir 10, 12 kg de ração, eu coloco... Na verdade, eu não passo de 4 kg por dia. Então, vai depender de quanto concentrado ela vai consumir. Mas, como regra, eu fiz inclusive um trabalho com puro grão, substituindo milho grão inteiro por polpa cítrica, que é muito importante isso para São Paulo, sul de Minas, Paraná, onde a polpa é muito mais barata. E fizemos um trabalho comparando 100%, 50%, 25%, 15% e o grupo controle, que era sem polpa. O grupo 15% foi melhor que o grupo 0. O grupo 25% foi um pouco melhor do grupo 0, que o grupo controle. E o grupo 50% empatou um pouco pior. E o grupo 100% foi muito pior. Então, segue uma relação de proporcionalidade e de quanto que o total... Depende muito, Mariana, do NFC, da fibra total, da taxa de passagem,
Nutrição é uma composição de vários fatores. Em média, eu coloco 4 quilos no máximo, aí vai depender da composição, de que tipo de volumoso que tem na dieta. Vou fazer no curso de imersão alguma simulação de substituindo milho por polpa em dieta de média, baixa, alta, em dieta de forragem com fibra alta como capim e com silagem de milho. Vou mostrar isso na imersão. Nós temos um produto comercial na Futura chamado Performance FT, que é uma dieta completa. Sim. E a Priscila Alves pergunta qual a finalidade do caroço de algodão neste produto, Dr. Paulo? Seria energia ou seria o Linter? As duas coisas. É a fibra do caroço, as 3 coisas. É a fibra do caroço, o Linter para dar efetividade, e como eu já estou trabalhando uma ração para vaca de alta produção, que o NFC já está próximo a 40 e eu quero colocar mais energia, a hora que eu chego no NFC próximo a 40 eu quero pôr mais energia, é aí que eu entro no caroço. Se 70% da energia vem de AGV e apenas 6%, 7% vem de gordura, eu tenho que primeiro otimizar o NFC para produzir ácidos voláteis e depois acrescentar a gordura. Então, quando eu chego ao NFC próximo a 40, aí eu vou aumentando o caroço para fornecer energia de gordura. É tudo perfeito, ó. Quando a vaca já estava estourada em carboidrato, precisando de fibra, eu ponho o caroço, eu melhoro a efetividade, a vaca rumina mais, produz mais saliva, melhora o tamponamento. Eu ponho o caroço, aumenta a fibra, aumenta o FDA, aumenta o FDN e melhora a dieta, aumenta e põe ele mantém a proteína da dieta, proteína 20 e aumenta a energia. Vai ser bom assim, se eu souber usar. E eu vou aproveitar a pergunta aqui do Ellison Santos, porque na verdade não tivemos nem tempo de colocar, Sim. porque eram muitas coisas, e ele pergunta sobre o farelo de girassol e milho. Combinam? O girassol estava na proposta, viu, Ellison, mais da palestra, mas estava ficando grande demais, e aí nós limitamos. Mas o girassol, as fábricas comerciais não usam muito, porque ele é muito escuro, a ração fica muito escura, e alguns produtores não gostam, mas é uma fonte de proteína muito parecido com a torta gorda. É muito parecido com a torta gorda. Girassol é uma fonte de óleo, em torno de 26, 22, 26 a 28 de proteína, e que tem fibra alta, e a fibra é de baixa qualidade. Então eles se comparam muito bem, muito com a torta gorda de algodão. Uma vantagem não ter o gocipol. Fernando Bueno, você falou sobre problemas reprodutivos relacionados à ingestão da cevada mofada. Quais seriam os tipos de problema? Falta de ciclicidade ou concepção? Morte embrionária precoce? Tudo isso junto. Viu? A aflatoxina, como é que você falou? Não se discute mais se ela causa problema, se não causa problema, se ela não existe, ela não existe. Como é que nós vamos controlá-la e administrá-la? É o quanto está vindo do campo para a dieta. Os nossos produtos da Futura, doutor Ricardo, eles têm absorvente de toxinas, que é um produto caro, absorvente de toxinas, Sim. Mas nós estamos, e existe absorvente de toxinas no mercado, diversos tipos, tem uns que é só a base de alumínio silicato, tem outros que é a base de alumínio silicato mais carvão ativado, e outros que, e os melhores tem isso aí, os dois, e ainda tem parede de levedura. Nós estamos preparando para fazer um produto muito bom e colocar nas nossas ações o máximo de ações possíveis absorvente de toxinas de alta qualidade para garantir, Fernando, que os animais não tenham tantos problemas assim, porque todos os problemas podem acontecer. Em porca e suíno, chega a morrer a porca matriz, chega a morrer. Aí em monogástrico é o caos. Monogástrico é o caos. Morte de leitão, em vaca acontece tudo isso aqui que você escreveu. Você está igual ao Dr. Ricardo. O Ricardo faz a pergunta para mim, já dá metade da resposta, você já deu 100% da resposta. E por falar em aflatoxina, doutor Paulo, o senhor saberia dizer qual o nível máximo de aflatoxina permitido nos ingredientes utilizados na alimentação animal? E quem é que pergunta? Mariana de novo. 20 ppb, 20 partes por milhão. Muito bem, Mariana. Jonas pergunta, eu gostaria de saber se o farelo de dendê se é uma boa fonte, se é uma boa alternativa para vacas leiteiras. Olha o Nordeste aí de novo. Sim, tem no Nordeste, tem bastante na Bahia, já formulei com isso, já comprei o farelo de dendê, viu? Se esbarra um pouco na palatabilidade e no alto óleo. Palatabilidade tem muita gordura, muito óleo, e na palatabilidade é pouco palatável, a vaca rejeita bastante. É possível usar em pequenas quantidades se souber formular adequadamente. É possível usar sim.
Tem que saber formular. Se colocar demais, você tem problema de rede. Eu já vi fábricas que para baixar custo, coisa que a Futura não faz, nós não mexemos em forma, não compramos algumas matérias-primas que causariam problemas, porque fica difícil de chegar com isso no produtor na fazenda, mas eu já vi fazendas empresas que compraram para baixar custo, colocaram, as vacas rejeitam a ração, não come, vaca aceita, vaca não aceita, e aí o leite despenca. É possível usar, se souber regular um volume baixo, combinar com matérias-primas que tragam amido alto e tragam a fonte proteica rica em lisina e metionina, e numa quantidade que não passe num nível muito alto de extrato tetéreo. Quer dizer, é possível usar em quantidades baixas. Pessoal, modéstia à parte, achei que a live foi de alto nível, foi muito produtiva, deu muitas informações a respeito desses alimentos que a gente às vezes não conhece tão bem no uso na alimentação animal, especialmente da vacas de leite. Acho que o Dr. Paulo fez uma tremenda de uma explanação sobre tudo aquilo que foi possível falar, porque foi muito rápido. Queria agradecer, Dr. Paulo, queria agradecer nossos convidados que estão aqui no estúdio, agradecer a equipe técnica nossa e de apoio que está aí todas as segundas-feiras nos ajudando, né, e dizer que outras perguntas ficaram por ser respondidas, mas serão respondidas aí no chat ou serão enviadas diretamente para as pessoas. É só porque realmente o tempo vai ficando um pouco além do que a gente acha produtivo para a live, né, mas queremos contar com vocês aí na próxima segunda-feira. Eu queria parabenizar o senhor pela palestra, pela aula fantástica, quanta informação em um prazo curto. Muito obrigado, doutor Ricardo. O Ricardo se não é o melhor agrônomo do Brasil, está entre os melhores, é um profissional excepcional. Muito obrigado à nossa equipe técnica de apoio, muito obrigado aos nossos companheiros que estão conosco aqui, nossa Farmácia dos Animais, Espinosa, muito obrigado, senhores. Muito obrigado a você. Essa palestra, esse link vai estar disponível no YouTube até sexta-feira. Pegue esse link, procure o link no canal do YouTube do CMC e compartilhe com outras pessoas.